Boa tarde, alunos do quarto ano. Vamos iniciar a nossa aula de português. É a nossa primeira aula da semana, iniciando aí também um novo mês, né? Estamos em fevereiro agora. E hoje vamos trabalhar um gênero textual que eu acho que vocês já conhecem, que é a história em quadrinhos. Esse gênero aí que é comum, né? Está presente em livros, revistas, jornais, né? Gibis. Então, é bem conhecido. Então, hoje vamos falar sobre história em quadrinhos, tá? Lembrando que esse material já foi encaminhado no grupo, mas vocês que já procuraram a escola, vocês também tiveram acesso a esse material. Então, neste primeiro momento, vocês vão fazer o cabeçalho da forma que está aí, né? Colocando o nome da cidade, colocando aí a data de hoje, o nome da escola, o nome do professor e a turma, quarto ano B, tá? Depois coloca B também. Somos o quarto ano B. E o seu nome. E aí depois você vai recortar e colar esses dois textos que estão aí, ó, na sequência. Falando sobre história em quadrinhos. Eu acho que vocês já conhecem um pouquinho sobre história em quadrinhos, né? Então, ó, o que é história em quadrinhos? É o nome que é dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Elas se envolvem em vários tipos de arte, reconhecidos no mundo. O principal é o desenho. São muito apreciados pelo público jovem, por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Então aí depois vocês vão fazer a leitura dessa história em quadrinhos, só da Turma da Mônica, que é muito conhecido, né? Turma da Mônica, que é uma das histórias em quadrinhos que é mais conhecida não só no Brasil como no mundo também, tá? Então depois vocês vão fazer a leitura dessa história aí. Eu vou só pedir para vocês observar o seguinte: como é composta histórias em quadrinhos. Geralmente tem os quadrinhos, né? Como podemos ver aí. E aí temos também os personagens. Aqui no caso é a Mônica e o Cebolinha. E tem, que é muito comum na história em quadrinhos também, os balões. Os balões de fala, né? Esses balões podem representar a fala do personagem. Pode representar também pensamento, como está acontecendo aqui no primeiro quadrinho, né? O Cebolinha pensando, né? Como que eu sei que ele está pensando? Pelo formato do balão. Aqui temos como se fosse uma nuvem, né? E aí, aqui também temos balões que indicam que o personagem já está nervoso, né? Como a gente pode ver aqui no terceiro quadrinho e no quinto também. Então, pelo formato dos balões, a gente consegue ver tudo isso. Depois vocês vão fazer a leitura dessa tirinha aí e vai entender, né? O porquê dos balões serem colocados aí de formas diferentes, tá? Então é importante demais a questão dos balões nas histórias em quadrinhos também. E temos também o que é chamado de onomatopeia, que é o que vocês vão encontrar aqui nesse quadrinho também. Então vai ter toda uma passagem de cena, né? Até que chega aqui no quadrinho 4. Aqui no 4, que você pode observar aqui, onde a gente consegue ver uma onomatopeia. Onomatopeias são aqueles sons, são as palavrinhas que são utilizadas para representar som. No caso aqui a gente percebe que esse pof, né? Pof é o som, né, da Mônica brigando com o Cebolinha. Então, como história em quadrinhos não tem como ter o som, né, como acontece, por exemplo, na TV, né? Então, eu tenho que representar o som de alguma forma. Aí eu uso as onomatopeias, tá certo? Então, as partes principais das histórias em quadrinhos são essas, né? Os personagens. E aí uma coisa que a gente percebe também, que é muito importante nas histórias em quadrinhos, as expressões faciais, né? Pela expressão dos personagens, a gente sabe se ele está feliz, se ele está pensativo, se ele está com raiva, né? E também são utilizados recursos para indicar movimento nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, na Mônica, no primeiro quadrinho aí, ó, você percebe que ela está andando. Como que a gente percebe que ela está andando? Pela poeirinha que vai saindo do pé dela ali, ó, né? E a perninha dela também. E aí a gente consegue perceber que ela está andando. Então tem todos os recursos, né,
interessantes aí para compor as histórias em quadrinhos. Depois vocês vão fazer a leitura dessa história aí, tá? Agora vamos ver aqui, ó, mais uma vez, o que é formato de história em quadrinhos, como eu falei para vocês. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, são empregados balões com textos escritos. Os formatos desses balões também transmitem intenção diferente. Por exemplo, balão com linhas contínuas sugerem fala em tom normal. Já aqueles balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvem apontam pensamento. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Então, olha os tipos de balões que temos aqui, ó. Cada um tipo desses balões aqui indica, né, alguma ação do personagem. Quando o balão tem a fala contínua, tem a linha contínua, quer dizer, como acontece no primeiro aí, significa que o personagem está falando normalmente, né? Você viu meu livro? Agora nessa situação aqui, ó, que ele está em forma de nuvem, indica que o personagem está pensando, né? Onde estará meu livro? Então é um balão de pensamento. O balão de grito, ele é diferente, tá vendo? Ele é cheio de pontinhas, né? E aí vem, ó, não! Tem também o balão que indica cochicho, que é esse aí que tem os risquinhos aí, ó, não conte pra ninguém. Naquelas histórias onde tem, né, os personagens que são apaixonados, né, pelo outro, né, eu coloco esse balãozinho em forma de coração, que significa, né, amor, acho que estou apaixonado. E tem o balão de ideia, que também, né, tem ali, ele é parecido com o de pensamento, né, só que não é em formato de nuvem. No entanto, ele indica ideia aí, tá? Outra coisa que a gente vai encontrar muito nas histórias em quadrinhos, como eu falei já, né, são as onomatopeias, que são palavras que são utilizadas para reproduzir som. Então, por exemplo, se na história em quadrinhos eu quero representar o som de um trovão, eu posso utilizar uma onomatopeia, colocar cabrum, que é o som do trovão, né? Ou então tic-tac, quando eu estou querendo representar os ponteiros de um relógio ali na minha história. Quando eu quero colocar também o som de um animal, eu posso utilizar uma onomatopeia, né? O cachorro, eu posso colocar au au, o gato, miau, né? Então eu vou estar utilizando onomatopeias, tá bom? Então é isso. É um tema que eu acho que vocês já conheciam, né? História em quadrinhos, mas é sempre bom revisar e estar aprendendo cada vez mais. Então agora, próximo vídeo aí, vamos falar sobre as atividades relacionadas a esse tema, esse gênero textual aí, tá? Próximo vídeo vamos falar sobre as atividades que você vai copiar e responder no seu caderninho aí, tá bom? Então vamos agora para as nossas atividades.